Nesta época do ano, é comum que casais separados busquem aí entrar em acordo com relação à guarda compartilhada dos filhos, principalmente nas datas como Natal e também Réveillon. E sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com o especialista em Direito da Família, advogado Leonardo Pinheiro. Doutor Leonardo, bom dia. Obrigado por ter vindo hoje aqui ao Bom Dia Pará. Eu começo com a pergunta do Edson. Ele tem um filho, mas não mora com ele, mora com a mãe, e sempre ele passa o Natal com o filho, Natal e Ano Novo. Só que agora ele quer passar o Natal com o filho, mas a mãe disse que se ele quiser, ele vai ter que ir lá com ele, tem 5 anos, ele quer saber o que ele pode fazer para tentar resolver isso, já que ele quer passar o Ano Novo com o filho dele. Bom, a questão da guarda e a questão dessas datas em especial, assim como feriados e férias escolares, normalmente são decididas de duas formas, ou como um acordo ou decisão judicial. Hoje está prevalecendo, desde 2014, a guarda compartilhada. Quando nós tratamos da guarda compartilhada, não há de se falar em direito de visitação, mas sim direito de convivência. O direito de visitação é devido é devido nas hipóteses de guarda unilateral, que o genitor que detenha a guarda unilateral tem o dever de conferir ao outro genitor o direito de visitar. Se for compartilhada, não há de se falar a priori nisso. Certo. Direito de convivência. Aí, de comum acordo. O importante é logo definir que essa convivência não necessariamente diz respeito a uma convivência física com a criança, compartilhamento de dias, mas sim tomada de decisões. O conceito de guarda compartilhada é uma tomada de decisões em relação a absolutamente tudo. Porque quem tem a guarda lateral, normalmente tem o poder de decisão, de matricular no qual colégio, etc. Nesse caso é em conjunto as decisões. Agora, nesse caso do Edson, que ele quer saber a respeito dessa data específica, é importante que haja um comum acordo entre os dois, sempre. Perfeito. Né? Nesse caso, se houve já o Natal e o Ano Novo dele no ano anterior, ele tem que flexibilizar nesse sentido para que possa conferir outro genitor esse direito. Essas datas, normalmente, feriados, Natal, Ano Novo, a praxe que se faz, mesmo no processo de guarda compartilhada, é utilizar como é feito na guarda lateral. Perfeito. Normalmente, se não há um acordo, tem que prevalecer o que ficou estipulado na decisão judicial, mas prevalecendo aquela regra. Se passa o Natal com a mãe num ano, no outro ano é com o pai. O Ano Novo com o pai, aí o Ano Novo com a mãe, revezamento, todo de comum acordo. Perfeito. A gente tem também aqui a participação da Sueli, lá do Conjunto Pedro Teixeira. Ela diz o seguinte: o pai pegou o filho para passar o final de semana em outubro e não devolveu mais. Qual o procedimento para conseguir a guarda definitiva? Aqui, pelo jeito, ela não quer nem compartilhar Natal e Ano, ela quer ficar direto com o filho de uma vez. Primeiro é saber se há um procedimento de guarda, se já há uma guarda estipulada. Se não há, a primeira coisa a fazer é entrar com o procedimento de regulamentação de guarda e visitação, guarda compartilhada, etc. Em havendo e ele esteja descumprindo, cabe uma medida de busca e apreensão. Aliás, é interessante falar para todo cidadão, para toda pessoa que está assistindo, que hoje entra em recesso o fórum. Mas, independentemente dessa entrada em recesso no fórum, existe uma vara de plantão. Perfeito. Eu tenho o hábito no Natal de trabalhar, graças a Deus, não tem problema nenhum com recesso. Por quê? Porque existe essa situação que pode acontecer e que, sem alternativa, ao genitor prejudicado cabe entrar no plantão e pedir uma busca e apreensão. Perfeito. Do menor nessas hipóteses. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Marluce, do Parque Verde. Obrigado pela sua pergunta, Marluce. Ela tem uma filha, aliás, ela tem, na verdade, a filha dela tem 2 filhos de pais diferentes. Eles já morreram. Ela quer saber se essa guarda pode ser compartilhada com avós paternos ou tios. É possível isso? Sim, sem problema. Normalmente existe direito de convivência, existe a guarda compartilhada, existe a possibilidade de se conferir da guarda para os avós, não há problema nenhum. Havendo acordo, não tem procedimento, não tem problema nenhum. Tem problema, né? E olha só, tem uma pergunta aqui também de um outro telespectador. Ele quer saber, teve uma audiência, o pai contestou, teve 15 dias para recorrer. Aí ele pode levar a criança que não morava com ele para a casa dele para passar a morar a partir de agora? Tem que haver, se existe um procedimento judicial, tem que verificar primeiro a decisão do juiz. Certo. Nesses casos, doutor, a opinião da criança ela é levada em consideração também no caso de guarda compartilhada? Hoje, dependendo da idade, mas nesses casos aí, há imediatamente a necessidade de se requerer um estudo social do caso, para se ouvir a criança através do setor social do fórum, que é um setor que trabalha, que subsidia as decisões absolutamente. Principalmente quando não há um comum acordo, claro, né? Quando não há um consenso. Quando há litígio, nessas hipóteses, normalmente se pede estudo social para poder, com um parecer técnico do setor social do fórum, subsidiar uma eventual decisão do juiz. E o juiz hoje da vara de família,
se baseiam muito suas decisões no parecer técnico. Podem ir de encontro, mas a maioria ouve. E se primeiro. de repente a criança se negar, mesmo que ela tenha passado Natal e Ano com o pai ano passado, e esse ano a mãe quer ficar, mas ela diz, não, mãe, eu prefiro ficar com o meu pai. Aí tem que haver bom senso. Estou passando por várias situações assim. Tem que haver bom senso dos genitores. Por quê? Porque no processo de guarda, principalmente instaurado de uma forma litigiosa, não existe vencedor ou vencido. Ambos são derrotados. E o mais derrotado com todos é a criança. Então tem que haver um consenso, tem que haver um tipo de acordo entre eles, tem que se ouvir a criança, tem que se flexibilizar, informar as situações que os pais ambos têm direito, para se tentar chegar a um acordo entre eles e a própria criança, ouvindo-a nessas hipóteses. Tem uma última pergunta aqui do Júnior lá de Irituia. Obrigado, Júnior, por participar. Ele tem um filho, paga pensão, só que ele não vê o filho, segundo ele, a mãe não deixa. Ele quer saber como é que ele faz para iniciar um procedimento de guarda compartilhada. Primeiro, saber se existe já uma guarda regulamentada. Se existir, ele tem que entrar com uma ação de revisão de guarda. Aí, no caso, se a mãe está se negando a deixá-lo ver, já há notória, a princípio, alienação parental. A alienação parental, seria objeto de uma outra entrevista, é uma situação de fato que traz a necessidade de uma ação para ver qual a consequência em decorrência do cometimento dessa alienação parental. Certo. Então, nesse caso, está notoriamente havendo o quê? O cerceamento por parte da mãe do direito do pai de ver a criança. Aí procura um advogado. Ela pode pedir uma revisão à guarda em decorrência do cometimento da alienação parental. Aí pedir a estipulação da guarda compartilhada, que passa a ser regra no nosso direito. Muito bem. Obrigada, doutor Leonardo, mais uma vez, obrigado pelas suas Obrigado. informações. Tenha uma boa quarta-feira. Obrigado. Obrigada.